Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você, seu coração, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Jesus, os evangelhos repetem nesse texto e difere a palavra renuncie ou negue-se a si mesmo, ou tome cada dia a sua cruz e me siga. Eu quero compartilhar um pouquinho ao seu coração e refletir um pouquinho sobre essa verdade de Jesus para nós, que é esta proposta de Jesus, essa proposta de negar o nosso ego, negar a nossa vontade, negar o nosso eu para segui-lo. Jesus foi bem claro, ele disse: se alguém quiser, você não é obrigado, se alguém quiser, está aí à disposição para quem quiser. E eu quero te motivar, esses minutinhos, nós temos procurado fazer as nossas reuniões online, elas bem mais curtas, já nos treinando, para uma retomada das reuniões aqui na igreja, que eu espero que seja em breve, agora para o mês de agosto, e que as reuniões provavelmente terão que ser bem curtinhas. Então, eu não quero tomar o tempo, mas quero que você eu gostaria que você não desperdiçasse esse tempo e aproveitasse essa palavra e meditasse nela, ainda que talvez ela por si só já vá te contrariar. Até porque Deus mesmo já falava que haveria um tempo, e acredito que é esse tempo, que os homens teriam como que coceira nos ouvidos. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, verso 3, a palavra de Deus diz assim, que os homens teriam coceira no ouvido, é uma espécie de coceira no ouvido, para não ouvir as verdades de Deus, para ouvir aquilo que lhe agrada. Hoje, ouvir o Evangelho não tem sido assim muito hostil da parte da sociedade. As pessoas até aceitam falar de Deus. Falar de Deus acabou se tornando um pouco popular, A questão do gospel, do evangélico, acabou ficando assim um pouco na moda, não é verdade? Mas as grandes verdades, ou toda a verdade que Cristo ensinou, ela é confrontadora. O Senhor tem palavras e ações que são as mais maravilhosas que alguém possa ter. Ele é aquele que está sempre disposto a nos acolher, a nos ajudar, a estender a mão. Ele é aquele que diz: não te deixarei, não te abandonarei. Ele é aquele que olha para o caído, é aquele que dá uma atenção para o contrito de coração. Ele é aquele que tem um olhar para o simples, para o humilde. Esse é Deus. Mas Ele também é aquele que confronta as nossas realidades. Ele é aquele quem coloca sim um dedo na ferida. É aquele que não faz vista grossa aos nossos erros de conduta, às nossas más palavras. Ele é aquele que, sim, pode até aplaudir as nossas boas ações e as nossas boas palavras,
mas Ele é aquele também que Ele anota e não faz vista grossa e nem tampa os ouvidos quando falamos o que não devemos. Até mesmo Ele mesmo diz: pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras será condenado. Ele não faz vista grossa no que Ele vê, e Ele também não tampa os ouvidos daquilo que Ele ouve. Esse é Deus. Então, eu quero incentivar você e te lembrar que todo o Evangelho precisa ser desejado por você. Não só a parte que nos agrada. Quando a palavra de Deus diz que os homens teriam coceira nos ouvidos, diz que eles procurariam mestres para si mesmos. Eles procurariam mestres para si mesmos. Ou seja, eles iam procurar pessoas que iriam falar o que eles querem ouvir, o que eles gostam de ouvir. E se você tem um relacionamento com Deus, como eu, e você já tem uma amizade com Deus, você sabe que Deus não é esse que fala só o que a gente gosta de ouvir, só o que a gente deseja na carne, no nosso ego ouvir. Ele fala o que nós precisamos ouvir. Como ele mesmo diz, como um pai que corrige o seu filho. Então, nós ouvimos da parte de Deus coisas maravilhosas demais, mas também precisamos estar dispostos a ser confrontados por Deus na nossa realidade. Até porque essa disposição, queridos, é um benefício muito grande. Porque todas as vezes, eu não me canso de falar isso, todas as vezes que somos repreendidos por Deus, todas as vezes que somos corrigidos por Deus, todas as vezes que Deus nos chama a atenção, precisamos nos sentir muito privilegiados, até porque Deus só corrige aquele a quem Ele tem por filho, aquele a quem Ele ama. Deus mesmo ensina, a palavra mesmo ensina, né, que não é para a gente gastar saliva com tolo. A palavra de Deus diz que não é para a gente repreender quem é tolo. A Bíblia diz assim: repreende o sábio, e ele te amará. Não gaste repreensão com quem é tolo. Isso, Provérbios. E aí, Jesus corrobora isso, Jesus fala sobre jogar pérolas aos porcos. Ou seja, não gaste do que é precioso com quem tem atitude de porcos, de menosprezo a estas coisas. Então, repetindo, sinta-se privilegiado. Tenha assim, por motivo de alegria, quando Deus confronta você, quando Deus corrige você. Quando eu nas oportunidades de atender as pessoas e poder ouvi-las, orar, poder ajudar em alguma direção, aconselhar, sempre quando eu me deparo com alguém que está assim arrependido ou está se sentindo mal por uma má atitude que teve, por más palavras que disse, por alguma coisa errada que fez, eu fico muito feliz. Não pelo fato do que aconteceu, mas eu fico feliz com a pessoa que se sente mal. Porque, primeiro, é um sinal de vida. Porque tem gente que faz o que quer, vive como quer e diz assim: na minha vida mando eu, não devo satisfação para ninguém, não estou nem aí com ninguém. Tem gente que vive assim, não é verdade? Essas pessoas vivem assim, elas não têm nenhum peso, nada, um pingo que seja de remorso, nenhum peso, nenhum sentimento, nada. E isso é um péssimo sinal, é um mau sinal. É um sinal de que essa pessoa possivelmente esteja morta espiritualmente. Mas quando alguém tem um peso, uma preocupação por algo que falou, uma má conduta que teve, eu acho isso assim muito valioso, porque isso é um sinal de que a pessoa está viva espiritualmente, é um sinal assim do amor de Deus na vida dessa pessoa.
Mesmo até, eu digo até, das pessoas que ainda não mudaram. Porque isso não é uma coisa assim que acontece às vezes na mesma hora, né? Tem pessoas que às vezes vão carregando, né, um peso, uma dificuldade. Tem pessoas que vão tentando romper, né, com as coisas da carne, né, com os sentimentos. Isso é um sinal de vida. Isso é um sinal de vida. Um sinal de que assim o Espírito Santo está falando com essa pessoa, mesmo que ela esteja numa conduta errada, ou falando algo errado, fazendo algo errado, né, se o Espírito está falando com ela, é porque Ele está chamando ela para um conserto, para um novo tempo, para viver uma nova história, para uma transformação. Lembra, até porque quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nascemos de novo, a palavra diz que todas as coisas velhas ficaram para trás, e tudo agora se fez novo. Então, a pessoa está vivendo aquelas coisas velhas novamente, né? É o que tem acontecido com muitas pessoas nesse tempo de pandemia. Algumas pessoas talvez estão retomando estilo de vida velha, a vida antes de Jesus, voltando aos maus hábitos, voltando às práticas antigas, e o Espírito Santo está falando com você justamente para você retomar. Então, ouça essa palavra. Não pega essa palavra e já no comecinho, sobre negar a si mesmo, eu não vou assistir, não vou ouvir, eu vou desligar, eu já sei o que vai falar. E não é um sinal bom, não faça isso, lute contra a sua carne. Até porque, meus amados irmãos, nem sempre saber é uma vantagem perante Deus, viu? Nem sempre ter um conhecimento é uma vantagem perante Deus. Muitas vezes, certa ignorância perante coisas de Deus, às vezes pode ser uma bênção. A palavra de Deus diz, antes você não conhecer do que você conhecer e rejeitar. Tá? Então, seja aberto para Deus. Seja aberto. Não é tempo de condenação, não é. O mundo um dia será condenado. Haverá sim um dia uma condenação, mas não é esse tempo. É um tempo da graça. Cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de receber o seu favor no tempo oportuno. Não prive a sua alma de ser confrontada. Não prive-se de estar mais perto de Deus, porque Deus deseja fazer algo na sua vida. Deus deseja trabalhar o seu coração, moldar você e eu, nos moldar segundo a sua vontade. Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é aquele quem nos perdoa, quem nos restaura, quem nos restitui, quem nos ama com amor incondicional e eterno, aquele que nos diz nada poderá nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, não se isole, não se isole, não se feche, não se tranque naquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Não tampe os seus ouvidos, não deixe com que, como a Bíblia fala dessa coceira nos seus ouvidos, prive você de ouvir a voz de Deus e ministrar ao seu coração e falar com você. A nossa carne, irmãos, a nossa carne humana, nossos sentimentos, eles são tendenciosos. A carne, ela realmente não converte. A nossa carne, ela não fica desejosa assim por Deus constantemente. Ela se abala, ela é frágil, ela é corruptível. Como o nosso coração, né, que representa ali os sentimentos e as vontades, as concupiscências, como a própria Bíblia diz, mas a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma que já experimentou do Senhor, ela precisa estar aberta ao Senhor. Ele pode restaurar, Ele pode renovar, Ele pode limpar aquilo que um dia Ele limpou e voltou a se sujar. Ele pode limpar isso de novo, e Ele pode limpar de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias, Ele pode limpar e tratar de novo. Amém? Lembrando você do texto, Jesus disse aos seus discípulos,
aos seus discípulos, aos que queriam segui-lo, né, aos que estavam com o coração aberto para aprender. Ele disse: se alguém quiser vir após mim. Não é obrigatório, como eu disse, e sempre repito, é se quiser. Você quer? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Existem muitas pessoas que se aproximam de Deus e do ambiente aonde aqueles que se negam estão. E às vezes se aproximam, fazem parte, convivem nesse ambiente, mas não se negaram. Mas existe algo precioso em se negar. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vem e me siga. Esse negue-se a si mesmo. Irmãos, geralmente Deus enxerga, Deus tem um olhar aberto para as pessoas que se negam, que negam a si próprio. Não há como ser um seguidor de Jesus, não há como permanecer seguindo a Jesus se não tiver negação própria. Se a gente não negar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não há como permanecer. E existe um privilégio muito grande nessa palavra. O privilégio que, ao se negar, o que significa? Jesus falou para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, quem negar a si mesmo, estará onde ele estiver. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o privilégio é, ao se negar, você estará aonde Jesus está e desfrutará daquilo que ele desfruta. Você viverá aquilo que ele vive. Ao passo que não se negar vai fazer você interromper o seu relacionamento com ele, limitar o seu relacionamento com ele, não estar em todos os lugares onde ele está. Você interrompe a sua comunhão quando o seu eu prevalece, quando o seu ego prevalece. Não é à toa que o próprio Jesus disse, lá em Mateus 23, aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar esse caminho que é desafiador para nós. Sempre essa palavra existiu, sempre. Desde que ela foi escrita, ela existiu. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus deixou bem claro que os discípulos que seguiriam ele teriam uma marca de negação, de negar a si mesmo. Sempre aconteceu, e isso sempre foi difícil para o homem negar a si próprio. Mas eu digo que hoje ainda é mais difícil ainda negar a si mesmo. Por que hoje é mais difícil do que era antes? Porque hoje as oportunidades são maiores. E quanto maior as oportunidades, mais coisas para ter, mais oportunidade para o homem aparecer, mais difícil fica para negar a si mesmo. É lógico que desde o começo da humanidade, o maligno vem tentando colocar o homem no centro. Lembra? Desde o comecinho, quando ele tentou Adão e Eva, né? Vocês podem ser como Deus. Deus escondeu algo de vocês. Então, o maligno sempre tentou o homem, para o homem ser o centro, o homem ser a cabeça, ser o centro da convivência, o centro de todas as coisas. Hoje, mais ainda, com a aparência, né? Hoje a facilidade das pessoas serem vistas, serem aplaudidas, a facilidade do poder, dos elogios, coisas para ter, lugares para ir, o que fazer, aparecer. Então acaba ficando um pouco mais difícil ainda e pesado encarar uma palavra dessa.
Mas o Senhor Jesus é o mesmo. E Ele continua dizendo para mim e para você: se você quiser estar onde eu estou, se você quiser trilhar o meu caminho, se você quiser desfrutar de comunhão íntima comigo, aceite o desafio de negar a si mesmo. Se é fácil ou não, é outra história. Ele sabe que é difícil. Jesus já esteve em carne como nós. Mas nós precisamos encarar esta verdade e não ignorar. Eu preciso trilhar o caminho da negação. Negar a mim mesmo. Às vezes engolir o orgulho. E aí poderíamos correr uma lista muito grande, né? Mas engolir o orgulho, às vezes se calar quando você está com vontade de falar alguma coisa que não deveria, né? Ou perdoar quando a tua carne pede para se vingar, se calar ou orar abençoando quando a tua carne pede para fofocar, para delatar alguém, para tornar mais público um problema de alguém. Tantas situações que o nosso eu, ele é machucado. Quando o nosso eu é ferido, é um desafio muito grande. Ou quando o nosso eu é massageado, alguém te coloca num pedestal, alguém te põe no pódio, né? Ou você é tentado a ser o centro das atenções, sempre estar certo, tudo ser para você, tudo aparecer você. Hoje é ainda mais difícil essa situação, mas nós não podemos nos esquecer que quem quer se aparecer fica cada vez mais invisível para Deus. Lembra o que João disse, João Batista disse lá em João 3, versículo 3, convém que ele cresça e eu diminua. Eu diminua, ele cresça. Convém. Todas as vezes que nós temos este entendimento de Deus crescer na nossa vida, e a nossa vaidade, o nosso ego, nossa ganância, prepotência, arrogância, todas as nossas vaidades, quando nós temos o entendimento de pegar isso e deixar isso abafado para que Deus cresça na nossa vida, realmente é isso que vai acontecer. Jesus mesmo deu testemunho sobre João, né? Esse João que disse, convém que ele cresça e eu diminua. Jesus deu testemunho sobre ele, e Jesus disse, das pessoas nascidas de mulher, aqui na terra, dos nascidos aqui, terrenos, não houve alguém maior que João. Mas aí Jesus, na mesma frase, diz algo intrigante. Ele diz assim, mas aquele que servir a todos pode ser maior. Então, na grande verdade, se nós queremos crescer em Deus, nós precisamos matar o nosso ego. Nós precisamos murchar o nosso eu. Esta palavra precisa ser viva no nosso coração. Você que está me ouvindo, você se lembra de ter negado o seu eu? Tem algo recente na tua vida? Talvez você que serve a Deus há um bom tempo como eu, talvez você tenha aí no seu currículo cristão, na sua história servindo a Deus, algumas coisas que você disse assim, ali eu fui para a cruz, né? Ali eu me neguei. Mas você tem algo recente para poder dizer que você negou a si mesmo e tomou ali a cruz e seguiu o Senhor? Essa é uma rotina, irmãos, que nós precisamos estar dispostos a viver diariamente. Diariamente. O homem nunca foi e nunca será o centro. Nunca foi e nunca será. Jesus é o centro. Sempre o homem foi tentado a ocupar o lugar do centro. Ser o centro de todas as coisas, ser mimado, tudo para mim. Até mesmo no contexto cristão, isso de alguma maneira foi disseminado e ensinado, né? Muitas pessoas ensinaram a colocar Deus na parede, né? A dizer, eu determino, né? Eu não aceito não como resposta da parte de Deus, né?
muitas pessoas tiveram esse ensino equivocado e errado, e infelizmente, muitas pessoas cegas e ignorantes, às vezes chamam isso de fé. E isso é fé. Na verdade, irmãos, a nossa posição perante Deus não mudou. Ele continua sendo o Senhor e nós continuamos sendo servos. Somos nós que somos os servos e Ele é quem é o Senhor. Todas as vezes que nós não negamos a nossa própria vontade, todas as vezes que nós tomamos esta postura de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, eu mando, eu sou o centro, seja feita a minha vontade, todas as vezes que nós tomamos essa posição, nós nos privamos de muitas bênçãos, de muitas bênçãos. Por isso, negar a si mesmo é um segredo gigantesco para superar muitos desafios na vida, muitos desafios. Veja, todas as vezes que nós nos privamos desse benefício e tomamos uma postura de é a minha vontade que tem que ser feita, é tudo que eu quero que tem que ser feito, todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos privamos de muitos tônicos, se é assim que eu posso dizer, da nossa alma. Coisas preciosas, irmãos, que é quando a gente se nega e está perto de Jesus, a gente desfruta. Como, por exemplo, a alegria da salvação. A alegria que vem de Deus é um fruto do Espírito, estou falando de felicidade. Alegria, paz, são coisas que vêm pelo Espírito Santo. Coisas que nós alcançamos, desfrutamos constantemente quando nós temos a consciência de negar a nossa própria vontade. Essa consciência, irmãos, não significa que você não vai errar mais na vida, não é isso. Às vezes tem situações que são fortes demais, são tensas demais, mas ter essa consciência traz muitas bênçãos para a nossa vida, essa paz, essa alegria, o perdão. Como o arrogante, prepotente pode desfrutar da alegria do perdão? Como? Se não o humilde que reconhece os seus próprios erros. Outra palavra maravilhosa, misericórdia. Como desfrutar de algo, como experimentar algo chamado misericórdia de Deus, se a pessoa é arrogante, prepotente, orgulhosa, não se dobra, eu não estou errado, eu não estou errada, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não serve. Tantas coisas assim que nos privam de viver graça, misericórdia, paz, alegria de Deus. Somos privados por conta dessas situações, de viver a bênção de Deus. Não é à toa também, lá em Provérbios capítulo 18, se eu não me engano, o primeiro versículo ali, o segundo versículo, a palavra de Deus diz que aquele que se isola, aquele que busca os seus próprios interesses, melhor, aquele que busca os seus próprios interesses se isola, e ele insurge contra a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria de Deus. Então, quem busca só o seu interesse, acaba ficando isolado. Outro problema, que acontece com uma pessoa que não nega a si mesmo, não nega a sua vontade, ou nunca deu o braço a torcer, falando no popular. O que é negar a si mesmo? Dá o braço a torcer. Tem gente que nunca dá o braço a torcer, nunca está errado, nunca reconhece nada, pessoa arrogante, prepotente. Como Deus vai exaltar? Não exalta. Pelo contrário, Jesus disse, quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Então o caminho para estar perto de Jesus, o caminho para estar onde Ele está, desfrutar do que Ele desfruta, desfrutar dos relacionamentos em Cristo, é negar a si próprio. Não tem outro caminho por Evangelho. Não tem. Não adianta a gente pegar, como muitas pessoas, isso é muito comum hoje, muito, muito comum. A gente pega as palavras que são importantes e valiosas para preencher o nosso ego. Aí serve. Jesus disse isso, a Bíblia diz aquilo. Agora, quando é algo que nos confronta, confronta a nossa realidade, confronta aquilo que nós estamos vivendo, aí a gente não quer ouvir. Precisamos estar dispostos para isso. Essa palavra é para discípulos.
tá? Você que não é discípulo de Jesus, pode ficar à vontade. Fica tranquilo. Essa palavra não serve para quem não é discípulo de Jesus, porque eles não entendem. Jesus falou assim, ó, se alguém quiser vir após mim, é só para quem quer seguir Jesus. Se você seguir outras coisas, outra doutrina, eu sigo outras situações, né, outras divindades, sou devoto a outras coisas, essa palavra não serve para você, tá? Você pode tirar algumas coisinhas dela. Agora, para quem é discípulo de Jesus, não dá para tirar umas coisinhas da palavra. Ou ela serve para nós ou não. A palavra de Deus diz, só ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás cultos, só há um nome entre os homens, o qual devamos ser salvos, e é Jesus. Só tem um intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o seu nome. Não adianta, hoje a gente pega a palavra para nós 100%, ou minha vida é de Jesus, ou você vai separar a tua vida. Minha vida é de Jesus, um pouquinho do Antônio, um pouquinho do Joaquim, um pouquinho da tradição religiosa, um pouquinho daquilo lá. Não tem, isso aí não serve, não está com Jesus, não está. Não se engane, se alguém te enganou, se alguém falou para você que é possível, você leu o livrinho, se alguém disse para você, não, mas isso não tem nada a ver, não serve. Jesus foi bem claro. A palavra de Deus sempre para nós é bem clara. Nós precisamos deixar a palavra de Deus confrontar as nossas realidades, para nos tornar melhor. Jesus disse assim, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não vão passar. Então, no dia que todos nós estivermos diante de Deus, irmãos, não são os bonzinhos que vão se dar bem. Sabe quem vai se dar bem? São os humildes, que mesmo diante de dificuldades e tropeços, seguiram Jesus, persistiram em estar com Jesus, sabia? Persistiram, porque sabiam, como foi ministrado aqui na igreja já, quando Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ter esse encontro com Jesus, passar a eternidade com Jesus, não tem a ver com ser perfeito aos olhos dos homens, tem a ver com ser perfeito aos olhos de Deus. E ser perfeito aos olhos de Deus é quem deixou que o amor do Senhor fosse derramado no seu coração. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E o amor, como diz a palavra, 1 Coríntios 13, ele não busca os seus próprios interesses. Não há alguém que tenha sido impactado pelo amor de Deus, por meio de onde o Espírito Santo derramou amor no seu coração, que busque somente os seus próprios interesses. Todos nós, irmãos, todos nós, que temos o amor de Deus derramado no nosso coração, nós não buscamos os nossos próprios interesses. Como a palavra diz, o amor não busca os seus próprios interesses. E aquele que busca o seu próprio interesse, Provérbio 18, ele se isola. Ele se isola. Porque assim, uma pessoa que só busca seus próprios interesses, ela é uma pessoa limitada de relacionamento. Ela não se nivela com outras pessoas. Ninguém a edifica. Ela não compartilha da sua vida com ninguém. Existem pessoas mesmo no meio religioso que ninguém serve para ela. Ninguém serve. Não serve para compartilhar, não serve para ter amizade, é uma pessoa que se isola. Às vezes pode parecer uma falsa humildade, né? Porque nem sempre uma pessoa que deseja ser o centro, ela é uma pessoa assim, arrogante, prepotente, aparentemente. Às vezes tem pessoas que são quietinhas demais, mas o seu orgulho é tão grande. Você olha ela e às vezes dá uma aparência de falsa humildade, porque é uma pessoa muito quietinha, mas é uma pessoa fechada, isolada. Parece que ninguém serve para ela. Isso é muito complicado. Por isso que alguém que não desfruta deste princípio de negar a si mesmo, vive uma vida isolada, se priva de relacionamentos, se priva de viver a bênção. Porque quando eu me vejo igual aos meus irmãos, isso me traz benefício. Quando eu quero servir e não ser servido, isso me traz benefícios. Quando eu digo, convém que ele cresça e eu diminua, isso me traz benefícios. Quando, conforme a Bíblia diz, considerem os homens, os irmãos, superiores a si mesmo,
isso me traz benefícios, porque eu sou visto por Deus, porque Deus é aquele que consegue ver os invisíveis aos homens. Quanto mais sujeito e submisso à vontade de Deus nós formos, mais vistos por Deus nós seremos. Muito mais vistos por Deus. Então, nesse tempo que nós estamos assim, um pouco mais isolados, não nos vendo como irmãos constantemente, não deixe o seu coração se corromper. Não deixe. Não deixe o seu coração se acostumar com o isolamento. Não. É muito importante que nós tenhamos um coração voltado para Deus e voltado para servir, para negar a nós mesmos. E como diz a palavra, tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor. É interessante que esse tomar a cruz, não vou me deter nessa questão, já quero orar por você, mas esse tomar cada dia a cruz, essa cruz não é a cruz da consequência, não é uma cruz que vem por consequência, é a cruz do propósito, não é a cruz por, é a cruz para. Eu vou tomar a cruz para um propósito, um propósito que não é meu, é um propósito de Deus. Talvez essa palavra está chegando até você e você tenha coisas que você considera pequenas demais, mas você não está abrindo mão. E isso vai limitando a sua vida e vai endurecendo você sem você perceber. Sem você perceber. Pessoas que você isolou da sua vida, que não deveria. Situações que você endureceu com elas, não reconhece. Talvez sejam situações assim pequenas demais, seja no teu ambiente de trabalho, seja dentro de casa, ou com pessoas queridas. Não se endureça, para que você não deixe passar por você as oportunidades de Deus e você não desfrute dela. Lembra o que Deus disse para o povo de Israel, lá no deserto? O Senhor disse assim lá no deserto para eles: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçam o vosso coração. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Isso não importa se você está errado ou se você está certo. Todas as vezes que Deus falar com você, receba. Tenha o coração quebrantado para você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Quanto mais duro a gente fica, mais duro as coisas vão ficando. Mais resistente, mais resistência nós vamos tendo na nossa vida. Agora nós precisamos nos quebrantar para que Deus nos exalte, para que Deus nos levante, para que Deus faça o favor dele se cumprir na nossa vida. E o principal de tudo, só assim, negando a si mesmo, nós vamos estar onde Jesus está. Ele diz para os seguidores: se vocês quiserem vir, tem que negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e então me seguir. Então, quer vir? Tem que ter essa disposição de negar a própria vontade. Quando não tem disposição para negar a própria vontade, fica difícil de estar onde ele está. Fica difícil, porque ele vai estar em lugares que você, humanamente falando, não queria estar. Em situações e circunstâncias que elas ferem o seu ego, ferem o seu orgulho. Mas como cristãos, nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Esta palavra, ela é desafiadora para cada um de nós. Ninguém gosta de ouvir: negue-se a si mesmo. Nega a sua vontade, nega ela, deixa ela para trás. Jesus fez isso, queridos, ele sabe muito bem o que é isso. Lembra quando Jesus ia para a cruz, ele foi orar e ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele concluiu dizendo: mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Nós não aprendemos com a oração, popularmente conhecida como Pai Nosso, porque não é esse nome que está na Bíblia, essa oração modelo que Jesus ensinou. O que ele nos ensina a orar? Seja feita a tua vontade,
aqui na terra, ou seja, na minha vida aqui na terra, como ela é feita aí no céu. É a vontade do Senhor. É bonito cantar, não é isso? É bonito cantar, é bonito falar, viver é desafiador. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E quantas vezes, irmãos, a vontade de Deus em determinadas situações da nossa vida é que a gente se cale. É que a gente assuma uma responsabilidade ou reconheça um erro quando o outro deveria. Quantas vezes esse negar a si mesmo, seja feita a tua vontade, quantas vezes essa vontade, irmãos, é nós procurarmos um conserto quando o outro que devia procurar? Quantas vezes? Quantas vezes? É você honrar quando no natural, no racional, a honra deveria vir da outra parte. E Deus tem dessas. Tem dessas. Por isso ele já foi bem claro. Ó, você quer vir? Se quiser, ninguém é obrigado. Mas você quer vir, quer dizer que me segue, quer dizer que é meu discípulo, não tem aquele negócio de eu não aceito não como resposta. Não tem aquela frase, eu mando na minha vida mando eu, da minha vida cuido eu faço o que eu quero e vou onde eu quero. Para discípulo de Jesus, não tem isso. Seja feita a tua vontade, na minha vida, como ela é feita aí no céu, Pai. Seja o que Deus quiser na minha vida. Deus é quem sabe. Eis-me aqui, a minha vida está nas tuas mãos. Palavras que talvez você ouvindo pode parecer bonitinha, né? Olha só, o pastor está falando, que legal. Mas isso é muito difícil, muito doloroso. Viver isso muitas vezes vai nos arrancar lágrimas, vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com os nossos hormônios, isso vai mexer com muita coisa na nossa vida. Mas o resultado disso é estar onde Jesus quer. O resultado disso é ser discípulo. O resultado disso é desfrutar de uma maturidade, de uma misericórdia, de uma graça, de um favor imenso de Deus. Essas coisas que nós cantamos e ouvimos da palavra e que nós cantamos que são maravilhosas, como misericórdia, perdão, alegria, paz, gozo. Todas essas palavras que são esses tônicos para a nossa alma, tudo isso só vamos ser capazes de desfrutar na plenitude quando a gente sempre estiver disposto a negar a si mesmo. Eu não sei se hoje, nesse domingo, você já teve a oportunidade de se negar a si mesmo. Tá? Pode ser que amanhã vai ter também. Não sei se a oportunidade vai vir ou não. Mas se vir ou não vir, quando acordar amanhã, já acorde disposto. Jesus falou assim, se alguém quiser. Então, já fique disposto nesse querer. Senhor, eis-me aqui. Me ajuda nas coisas que forem difíceis. Me ajuda, Senhor. Naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Me ajuda a lidar com os chatos, arrogantes, prepotentes. E se esse sou eu, Senhor, que o Senhor tem misericórdia de mim, me quebra. Senhor, e me refaça na Tua presença, para que eu desfrute do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você, para que o Senhor continue ministrando na sua vida, da graça dEle, da sua misericórdia e do seu favor. Que o Espírito Santo encontre lugar na nossa vida. Que Ele encontre lugar no nosso coração. Que nós possamos ter um coração quebrantado. Para que Deus possa ministrar na nossa vida. Para que o Espírito Santo traga o fruto dEle para nós. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, que tudo isso nós possamos desfrutar da parte do Espírito Santo de Deus. Irmãos, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, e você não desfruta do fruto do Espírito Santo, isso atrapalha você, porque a nova vida, ela é nutrida, ela é alimentada pelas coisas do Espírito, porque agora é a natureza espiritual que está viva. Sua nova vida em Jesus, sua natureza espiritual que você tem agora em Jesus, que está viva, precisa ser nutrida, precisa ser abastecida. Não são as coisas da carne,
Não são. Tem coisas da carne que são boas para o corpo. Sim, fazem muito bem. Bom sono, descanso, atividade física, boa alimentação, passear, lazer, hobby, tantas outras coisas fazem muito bem. Mas para a sua nova vida em Cristo, é o fruto do Espírito que vai te alimentar. É esse fruto que vai te manter vivo e de pé. E esse fruto é de quem? Ele é do Espírito. Então não espante o Espírito Santo, tá? Não abafe o Espírito Santo. Não rejeite o Espírito Santo quando te corrigir, quando falar com você, quando disser para você, fica quieto. Quando disser para você, vai lá e corrige. Quando tratar e trabalhar algo na sua vida, sabe que o Espírito Santo, na Bíblia, ele veio em forma de pomba, né? Foi um simbolismo. O Espírito Santo não é pomba, nunca foi pomba, né? De jeito nenhum, né? Até porque a pomba tem os seus grandes problemas, não é verdade? Né? Inclusive traz doença e piolho, né? Vamos dizer assim. O Espírito Santo não é pomba. Ele veio como forma de pomba, né? Como Jesus nos chama como ovelha, e ele sendo o pastor, como Jesus, né? Ele tem aquela figura do leão, da tribo de Judá. Por que ele veio essa característica do Espírito Santo, e a palavra de Deus traz o Espírito Santo como pombo? Porque ele é manso. É manso. Se você oferecer resistência, a pomba ela não se aproxima. Se você for agressivo, austero, resistente, a pomba não aproxima. Agora, se for tranquilo, se for calmo, aí a pomba aproxima. O Espírito Santo é a mesma coisa. Por isso que Deus disse, se ouvirdes a voz do Senhor, se ouvirdes a voz do Senhor, se você ouvir o Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque se você ficar resistente, o Espírito Santo ele não arromba nada, ele não arromba. O Espírito Santo, ele vem, se você dá lugar, ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Se você dá lugar, o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. Se você dá lugar, ele ministra consolo, porque ele é o consolador, ele ministra o consolo no seu coração. Se você der lugar, o Espírito Santo dá direção, ele ajuda. Então, seja manso como Jesus. Se ele é cheio do Espírito Santo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Então, se você for manso, humilde de coração, se você buscar essa mansidão, não estou falando de personalidade, não confunde não, tá? Você pode ser uma pessoa apressada, agitada, ativo, proativo, e fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. Não tem a ver com mansidão. Continua sendo proativo, mas tua alma, teu espírito, teu coração tem que estar ali, manso para com Deus. Quando Deus fala, você se aquieta, ouve, deixa Ele ministrar na tua vida, deixa Ele trabalhar no teu coração e na tua vida, e assim nós seremos discípulos do Senhor para sempre. Assim nós vamos cada dia tomar a cruz que for necessária tomar, né, do momento na nossa vida, a cruz de um propósito, não a cruz da consequência, porque Jesus já levou sobre si na cruz todas as coisas da consequência, mas a cruz de um propósito, um desafio familiar, uma situação que acontece, e a gente tomar o nosso lugar como cristão, e deixar o Espírito Santo tratar o nosso coração. Se você quer isso que você ouviu aqui, da palavra de Deus, se você está aberto para ver tudo isso, eu quero orar te abençoando, porque o Senhor te capacita. Todos nós somos iguais, e o Espírito Santo é um só, é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que está sobre você e sobre mim. Não somos diferentes nesse ponto, somos iguais. Eu tenho a mesma carne falível que a sua, e eu tenho o mesmo Espírito que foi dado por Deus, que também foi dado por você. Estamos nivelados, eu e você. Eu não sou o centro, não sou melhor, assim como você também não é o centro. E o
melhor até você é em muitas coisas, bem mais do que eu, mas você não é o centro. Então, nós estamos nivelados. E eu posso edificar você, você pode me edificar. Em nome de Jesus. Seu coração nunca esteja fechado para Deus. Nunca esteja fechado. Não dê lugar ao maligno na tua vida. Não dê lugar ao maligno. Se quebrante. Se quebrante. Desfrute do perdão de Deus para você hoje, das suas muitas misericórdias e da graça dele sobre o seu coração. Para que Deus possa levantar você. Para que Deus possa trazer graça e favor dele na sua vida e fazer grandes coisas e grandes maravilhas em você. Em nome de Jesus. Amém? Quero te abençoar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada irmão, por cada pessoa, Pai, que ouviu esta palavra. Senhor, não temos como fugir dela. Sabemos do desafio, Senhor, de viver a vida terrena e viver o cristianismo tendo que negar nossa própria vontade em tantas coisas. Sabemos, ó Pai, que não há cristianismo quando eu faço tudo o que eu quero. Não existe um cristianismo quando eu cumpro a minha vontade e os meus desejos em tudo o que eu quero. Por isso nós estamos aqui, para buscar do Senhor misericórdia, para buscar do Senhor graça. Quero abençoar a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Os fortaleça, os ajude. Todo aquele que agora se quebranta, todo aquele agora, Pai, que se humilha diante de Ti, que reconhece que depende do Senhor, que sem o Senhor não consegue. Senhor, fortalece este meu irmão. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de cada um deles, pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, está escrito na Tua palavra. Pai, que seja uma realidade sobre todo aquele que se humilha diante de Ti nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Continua nos corrigindo, continua, Pai, nos confrontando, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje pela primeira vez? Eu queria orar com você. Você que até agora não havia se negado por Jesus. Essa é a maior negação que tem. Você vai negar sua vida para seguir Jesus. E você vai reconhecer Ele como teu único Senhor e Salvador. E ao fazer isso, você vai nascer de novo. Deus vai escrever uma nova história, te dar um novo tempo e uma nova vida. E para você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, voltar a viver essa nova história, reavivar-se, experimentar das muitas misericórdias de Deus, até que Jesus venha e nos leve para estar com Ele por toda a eternidade.